dinheirofobia na sua tela. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesmo a dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas outras redes sociais e pode também contribuir para a produção de conteúdo desse canal, algo que é muito importante para os produtores de conteúdo independentes como eu. Você entra no padrim.com.br e a partir de R$10 você pode contribuir com o meu trabalho. Nós estamos aqui hoje para falar de dinheirofobia. Jana, você virou agora uma youtuber de finanças? Não, esse trabalho eu deixo para a Nath Finanças. Se você não segue, passe a seguir aqui embaixo, que tá lá falando, conscientizando as pessoas, fazendo as pessoas não pagarem taxa em banco. Que mulher, gente, que revolução essa mulher. Mas hoje nós estamos aqui para falar de uma... Na verdade, eu não vou falar da pessoa, mas eu vou falar sobre o uso de um termo por uma outra youtuber que trabalha com educação financeira, que é a Natália Arcuri. Olha só, é o mundo das Natálias, não é mesmo? E por que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque é um convite para a gente pensar nesses termos que ora são criados ou já são aí estabelecidos e que as pessoas vão usando e que a gente pode fazer um uso mais, digamos, talvez consciente, mais pensado em termos de contexto, daquilo que somos enquanto sociedade, para fazer uso desses termos. Então vamos contextualizar, já que estamos falando de contexto. Deixe-me olhar aqui. Pois muito bem, o tweet, eu estava procurando o tweet. Natália Arcuri estava lá no seu Twitter falando com seus seguidores e aí ela escreveu assim: enquanto você tá na pior, sem dinheiro, reclamando da vida, todo mundo é seu amigo. Experimenta ganhar mais dinheiro ou investir direito. É nessa hora que você vai ver quem é sua amiga e amigo de verdade. Precisamos lutar contra dinheirofobia todos os dias. Vamos falar sobre o uso do dinheirofobia. Em primeiro lugar, vocês podem observar figuras públicas por aí que trabalham com produção de conteúdo na internet, por exemplo. Vocês vão ver que algumas delas acabam cunhando termos que associam aquele conteúdo exatamente a elas. Eu poderia dizer que dinheirofobia é um desses termos. A Natália Arcuri costuma falar de dinheirofobia. O livro dela fala sobre dinheirofobia. Ela em entrevistas e palestras fala sobre dinheirofobia. Se você digitar dinheirofobia Natália Arcuri lá no YouTube, por exemplo, você vai encontrar entrevista, palestra, ela falando sobre esse tema. Em uma dessas entrevistas em que ela está falando lá com a Mariana Godoy, por exemplo, a maneira como ela usa o termo dinheirofobia dá a entender que ela está chamando de dinheirofobia o fato de que nós temos receio, nós não costumamos falar sobre dinheiro. E nós só vamos falar sobre dinheiro quando a gente tem problema com dinheiro. E aí, em torno disso, ela vai construir o raciocínio dela de que isso não é bom. O fato de que a gente não costuma ficar falando de dinheiro, não discute isso, e tudo no mundo é dinheiro, porque para você comprar uma coisa você precisa de dinheiro, para você poder fazer um lazer, ou seja lá o que for, muitas das coisas exigem dinheiro. Não vou entrar aqui no mérito dessa coisa do tudo é dinheiro, enfim, a gente vive numa sociedade capitalista, as pessoas precisam de salário para se manter, mas sim, dentro desse vídeo, por exemplo, lá que ela dá entrevista para Mariana Godoy, a gente observa do que ela diz que esse é o sentido, o fato de que as pessoas não discutem, tem essa aversão a falar de dinheiro. Um elemento importante aqui, eu falando sobre as pessoas cunharem termos que associem o conteúdo sobre o qual a pessoa fala a ela mesma, e o dinheirofobia poder ser um exemplo disso. O problema é como é que a gente vai criando um pouco esses temas, não é o problema, mas uma discussão que pode ser interessante. No caso de fobia é medo exagerado ou aversão. E aí quando você tem a dinheirofobia, seria então aversão a dinheiro ou medo do dinheiro. E aí, de novo, quando ela dá esse exemplo de que as pessoas discutem pouco, falam um pouco sobre dinheiro, você poderia falar, de fato, em casa as pessoas falam um pouco sobre isso, é meio que tem um tabu aí. Você pode até chegar a essa conclusão. O problema está que não é só esse uso do termo. Neste caso, dinheirofobia não é esse receio de falar sobre dinheiro, pelo menos não é o que parece do contexto que temos no tweet, mas o fato de que gente que começa a ganhar dinheiro passa a não ter mais amigos. E aí, gente, olha, só o meme do Stop Being Poor para resolver essa nossa realidade. Por que é um problema a gente seguir pensando nessa lógica? Porque num país desigual como o nosso,
nosso, que vivemos sob a lógica do capitalismo. Quem tem dinheiro tem poder. Então, essa coisa da aversão ao dinheiro, ou aversão e a exclusão social, ou seja lá qual for, de alguém que tem dinheiro, gente, isso não existe. Isso e racismo reverso juntos dão uma bela de uma história. Não existe. Um empresário, ele não é barrado de entrar em um lugar, entendeu? Sei lá, a pessoa que se dedica muito ao próprio negócio, pode ser que não tenha disponibilidade de encontrar os amigos e nesse sentido se distancie, ou as pessoas se distanciem dele. Mas isso, gente, não é um problema de aversão, entende? E, de novo, num país como o nosso, que é extremamente desigual, falar isso é perder de vista completamente os aspectos sociais que regem a nossa sociedade e o quanto o poder econômico tem uma força nisso. Sofre de aversão, sofre de fobia o pobre que, quando entra na porcaria do shopping center, é perseguido pela segurança do shopping. É o jovem da favela que vai lá fazer o rolezinho e não consegue fazer o rolezinho porque ele é barrado. Essa pessoa, esse conjunto de pessoas que tem aí um cruzamento de raça e classe muito forte, é que não consegue existir na sociedade em função muitas vezes dessa aversão. Eu tô colocando aversão entre parênteses porque tem outros nomes para isso, né? Preconceito, racismo, a depender do recorte que a gente faz aí para olhar para essa situação. Então, gente, trazer para essa situação de a pessoa começa a ganhar dinheiro e aí perde amigos, e se é dinheirofobia, porque essa pessoa está sendo porque aí indiretamente você vai pensar que essa pessoa está sofrendo preconceito porque tem dinheiro ou passou a ter dinheiro. Gente, isso não existe, não na medida em que você vive num país desigual, em que os problemas efetivamente estão no lugar daquele que não tem nenhum lugar nessa escalada social, que não sobem de vida, que não ganham dinheiro. Quem ganha dinheiro tem de alguma forma, eu tô falando de alguma forma para não ser tão radical, entre aspas, o poder, é quem detém a lógica das coisas. Então, tá entendendo? E aí, de novo, a gente, quem não tá lá produzindo conteúdo e que é bastante, que trabalha bastante com marketing, quer justamente cunhar termos para estar lá sempre sendo associado àquilo, para estabelecer aquela discussão e as pessoas dizerem, olha, essa é a figura que fala sobre isso. Mas dinheirofobia, nesse contexto, não deveria ser uma palavra, sabe, usada. Natália, querida, a gente pode melhorar e pode fazer um trabalho de educação financeira, mesmo que seja pra gente classe média, média alta, mas com consciência. Sei lá, talvez eu esteja sendo muito iludida aqui agora, mas com essa consciência de classe, entendendo que não é aí que está a fobia, no rico, no cara que ganha dinheiro, a aversão, o preconceito. Não é nesse lugar que tá. É em outro lugar. É no pobre, no negro, na pessoa que vive na favela, que não se veste de acordo com o código da elite, ou seja lá o que for. Gente, eu tô aqui e a minha cachorra não para de me morder. Mas basicamente é isso que eu queria trazer de reflexão pra você. Traz aqui embaixo também a sua reflexão sobre isso, sobre essa questão. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. A gente tá quase chegando a 47 mil inscritos no canal. Podemos chegar a 50. Contribua para que essa mulher chegue ainda esse ano, gente, pelo amor de Deus, nos 50 mil inscritos. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Beijo! E aí também, nesse sentido, considerar essa coisa de uma vitimização do empresário. Ai, não pode ser empresário porque todo mundo chama de ladrão. Sabe? Você pode fazer essa reflexão sem colocar nesse lugar da fobia, da aversão ou da exclusão social, porque, entendeu? Isso é uma falácia.